Oi, pessoal, aqui é a Melissa, né, da Bideobaldi. Nossa, por que isso, meu Deus? Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como o Boiler Room virou a principal vitrine da eletrônica global, a gente vai aquecer as cadeiras não. A gente vai aquecer as caldeiras para conversar sobre esse importante fenômeno da música eletrônica atual. Certo, meus amigos? Certo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E além disso, se você gosta muito da gente, você pode apoiar o nosso trabalho no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você ajuda a manter o nosso podcast vivo. E você recebe várias contrapartidas importantes. Você tem acesso a vários conteúdos com muita antecedência. E você também participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Além disso, você pode assistir às gravações ao vivo. Hoje temos sala cheia, né, Kleber? Temos aqui, Regis Valença, Luiz Ricardo Melo, Jefferson Kozenieski, Pedro Coelho, Fabrício Neri, Júlia Paterniani, Leonel Moura, Valmor Viana, Gabriel Benevides, André Matos, Miriam Marinho, Luiz Felipe Santos, Maria Lua, Henrique Rodrigues. E é isso, meus amigos. Mas antes de começar o programa de verdade, amigos, eu quero saber do Kleber Fak e do Renan Guerra como foi a experiência de ver Mamãe Madonna. Amigo, foi uma coisa surreal, top momentos da vida, assim, foi alucinante. Pra começar, a Ray-Ban mandou um presentaço pra gente, que é o Mega Wi-Fi, são super icônicos. A gente ficou estilosíssimo, porque o Ray of Light brilhou naquela noite. Então, muito obrigado, Ray-Ban, por esse brinde maravilhoso que vocês mandaram pra gente aqui. Aproveitamos muito o Rio de Janeiro, que estava iluminadíssimo. Então, assim, foi pra curtir a praia, deu tudo aquele clima, Ray-Ban arrasou demais. Mas foi uma experiência surreal, assim, show da Madonna. Eu acho que a surpresa começou no avião, quando a gente já foi presenteado por um brindezinho de outra mulher vestida de Madonna dentro do avião. Aí, todo o rolê no Rio de Janeiro deu tudo muito certo. Foi uma coisa super surreal de boa, assim. Tinha um clima de... As pessoas estavam mega tensas de que ia rolar arrastão, que ia rolar assalto, que ia rolar não sei o quê. Rolou, mas as gays lutaram contra isso. Teve gente jogando pessoa dentro de caminhão de lixo ali. O show foi uma coisa surreal. Ela tem 65 anos, ela não para um minuto sequer. Ela vai de um lado, ela vai para outro. Ela tem, sei lá, ela é mega baixinha, mas ela tem uma imponência absurda em cima do palco. A gente tava ali, tivemos o privilégio de estar na área VIP ali, né, no setor laranja, então a gente curtiu demais esse momento ali com ela. Eu chorei em vários momentos, eu curti em vários momentos. Quando ela cantou Like a Prayer, pra mim foi o grande momento da noite, porque dava pra ouvir as vozes de 1,6 milhões de pessoas que estavam atrás da gente ali. Sei lá, foi uma coisa que eu, daqui 20, 30 anos, ou quando eu estiver no meu leito de morte, eu vou olhar pra trás e falar, caralho, eu estive no show da Madonna, no maior show da carreira dela. Era uma energia muito gostosa, tinha famílias inteiras curtindo o show, gente de tudo quanto é tipo, gente gringa, gente do Brasil inteiro. Foi uma experiência, assim, surreal. Eu sou muito agradecido por tudo que rolou, porque foi uma experiência que até agora eu ainda tô absorvendo e tentando entender o que rolou, assim, porque foi muito, muito maluco. E aí rolou até da gente aparecer no Fantástico, passandinho ali. Mas o Renan também se emocionou, né, amigo? Eu acho que o que a gente tem, as coisas que tem reverberado pós-show deixam muito marcado a importância que esse show teve e a importância das coisas que a Madonna fala ainda hoje em dia, assim. Eu acho que esse backlash de conservadores e todas essas discussões que o show provocou são muito simbólicos da força da Madonna e da importância que ela tem de
tensionar coisas no palco. Eu acho que desde essa discussão de tipo, ela está com playback que vários homem velho trouxe, até as discussões sobre as representações de sexo que ela coloca no palco, são todas coisas muito simbólicas dessa Madonna que contesta, que tensiona, que bagunça as coisas e sempre de forma positiva. Eu acho que todas as inserções que ela fez de coisas brasileiras no palco foram muito absurdas, assim. O momento que ela dança com a Pablo e que aparecem várias figuras muito importantes da história brasileira, assim, que vão de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Mano Brown e Erika Hilton, assim, aquilo foi muito forte. O momento que ela coloca as pessoas brasileiras na homenagem para as pessoas que faleceram em decorrência do HIV/AIDS é também muito forte. A gente vê no telão as imagens do Cazuza, do Renato Russo, do Café da Abreu, até a imagem do Zacarias. Então acho que ela fez umas coisas completamente absurdas. Enfim, é um show que a gente ainda tá dimensionando tudo que foi isso. E eu acho que o mais bonito também foi poder encontrar várias pessoas que eu conhecia de vários lugares e essas pessoas estarem tão felizes e tão emocionadas quanto eu. Inclusive a gente encontrou vários ouvintes em diferentes espaços, diferentes lugares, e todos também estavam muito emocionados, que nem a gente, assim. Então acho que isso é muito gratificante. E eu sou total a favor da briga de bancos, agora todo ano um disputando contra o outro pra ver quem vai trazer o artista mais icônico pra tocar em Copacabana, porque foi... Ai, amigo, foi surreal. E eu acho que o mais louco, a gente viveu um período muito sombrio nesses últimos anos, né? Em ascensão da direita, da extrema-direita, pessoas se sentindo oprimidas, um sentimento de castração constante. E eu senti uma felicidade extrema no Rio de Janeiro o tempo todo que a gente estava ali. As pessoas estavam felizes, estava todo mundo muito feliz, todo mundo muito entusiasmado. E até voltando para São Paulo hoje, quando a gente voltou, na data que a gente tá gravando aqui foi na segunda-feira, um motorista falou que que levou a gente de aplicativo, ele falou assim, cara, eu tô desde as 2 horas da manhã trabalhando e eu não parei de buscar e levar pessoas que estão vindo do Rio de Janeiro para o centro de São Paulo. Então, assim, foi muita gente, é uma coisa surreal e que, por incrível que pareça, deu muito certo. Então, assim, eu acho que vai ficar marcado pra história, assim, nas futuras biografias da Madonna, o grande show que ela fez no Rio de Janeiro, assim, uma coisa impressionante e que me deu uma vontade de voltar a ir em grandes shows, assim, que eu ficava meio sempre com o pezinho pra trás, e esse, assim, foi surreal, fantástico, uma experiência única. Vamos falar sobre música? Bora. Nos últimos meses, a Charli XCX tem trabalhado na divulgação do mais novo álbum de estúdio da carreira, o Brat, um disco que a gente tá ansiosíssimo para escutar. Fortemente influenciada pela relação da artista com as pistas e as raves dos anos 90 e 2000, o registro teve uma de suas canções, a excelente Club Classics, originalmente apresentada de um jeito diferente. Afinal, a Charli decidiu revelar a canção durante uma performance do projeto Party Girl, realizada no Brooklyn, em Nova York, durante uma transmissão da série Boiler Room. O espaço, meus amigos, comportava apenas 400 pessoas e ainda contou com a participação de nomes importantes do pop atual, todos eles amigos da Charli XCX, como Wade Cook, a Doss, Easy Fun e o George Daniel do The 975, que é o marido da Charli XCX ali. Porém, quase 37 mil pessoas se inscreveram para conseguir um convite e participar da festa para dançar ao som da artista inglesa. Embora ultrapasse os limites do esperado, toda essa movimentação torna o óbvio ainda mais explícito. O Boiler Room se transformou em um dos principais eventos de transmissão online e uma importante vitrine para o que há de mais interessante, fresco e transformador na música eletrônica global e até no pop, vide aí o fenômeno da Charli XCX. No programa de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto que realmente nasceu em uma antiga caldeira abandonada, se transformou em objeto de consumo para produtores e amantes das pistas de música. Minha amiga Isadora Almeida, você que é ligadinha nessas britanices, como que foi o seu primeiro contato com o Boiler Room? Amigo, achei muito interessante essa questão, porque eu falei, acho que eu conheço não faz tanto tempo. E aí a gente para pra pensar que, assim, faz muito
tempo. Eu conheço desde o começo. Um que eu puxei na memória que eu 14 falei. anos. Mas daí um que eu falei assim: deixa eu lembrar um que eu assisto há, sei lá, né, muito tempo. Aí é um que é de 2012, ou seja, eu conheço então desde o começo. Eu acho que eu conheço desde 2000 e talvez final de 10, começo de 11. Muito total. surreal, muito surreal. O Renan Guerra, você lembra qual foi a primeira transmissão que você assistiu do Boiler Room? Ou a primeira que te marcou, que você lembra assim? Eu não lembro ao certo, mas eu fui pesquisar, tipo, as que eu mais gosto. E daí eu me toquei que uma das que eu mais gosto é uma das primeiras no Brasil, que é a do Gui Borato, de 2014. Bah. E eu não sabia que era tão antiga também. Eu fiquei que nem a Isadora passada, assim, Sim. nossa, faz tanto cara. tempo. Mas era uma que é uma que eu escuto sempre, que eu volto muito. E foi meio que essa memória, assim, que eu lembrei. Porque eu fiquei pensando também quando que eu me conectei com o Boiler Room, mas eu não lembro. Foi uma coisa que foi, tipo, se repetindo. Foi uma palavra que foi se tornando normal, assim, no nosso universo. Eu quero dar só uma coisa que eu ia falar aqui. É meio drop name, desculpa. Nossa, viajada. Mas quando eu tava em Londres, em 2014, eu lembro que uma amiga minha ganhou o convite, porque ela tava pegando um boy lá britânico, e ela ganhou o convite de ir no Boiler Room do Hercules and Love Affair. Caralho, que, chique. Cara, e eu fiquei em choque, porque Boiler Room era uma coisa, tipo assim, era muito foda de conseguir ingresso. Nessa época, era só a galera que Ultra era restrito. realmente… E a galera que era ou das rádios ou de gravadora. E esse boy que ela tava pegando era meio modelo e trampava com coisa de música, assim, alguma coisa. E aí eu lembro que eu fiquei em choque, eu falei pra ela… Jesus Luz. Aí eu lembro que ela pegou e me mandou uma mensagem assim, ela… vai ter um show, mas não é muito um show. É esse lugar aqui, ó. Deu… Menina, vai! Se conseguir ingresso pra mim, me avisa. Mas, tipo assim, era aquela coisa, né? Só os selecionados. Então, assim, o hype era muito alto, tá, gente? Até. E eu não sei se 2014. vocês já repararam, não só são poucos ingressos, como muitas das pessoas que estão lá estão sozinhas. Pode ver que muita da não galera tem ali plasma, é tipo um ingresso e não tem mais um, não. Não tem amigo lista VIP ali completando, não. Pode ver que é uma galera bem aleatória, tem gente se conhecendo ali, até alguns das coisas a gente vai comentar aqui. É engraçado. Mas é bem restrito mesmo, assim, o negócio. O Nick Silva, você fica entusiasmado quando você descobre que vai rolar um Boiler Room do seu artista favorito? Você que gosta dessas apresentações ao vivo em rádios e programas de norte-americanos aí. Então, eu também fiquei procurando na memória quando que eu descobri, assim. E aí, eu não sei essa resposta. Eu acho que foi do Keitranada, por causa do incidente lá, que Sim. a gente vai comentar mais tarde. Acho que foi o primeiro que eu vi. Mas eu fiquei puxando na memória, eu lembro de uma apresentação do Skrillex no Sim, South by muito Southwest de 2014, se eu não me engano. Sim. Mas eu fui pesquisar Foi e de não um- era do Boiler Room, era de algum concorrente, assim. Mas ele tem um Boiler Room dele Mas também. ele tem um Sim, Boiler sim, Room? acho que dessa mesma época. Eu acho que é Sim. também. E aí, acho que meio que foi isso, assim. E é isso, eu gosto bastante de música ao vivo, de apresentações, assim. Mas acho que o Boiler Room é outra proposta, é outra coisa, né? Tipo… Sim. Mas eu obrigo ele a ouvir hoje em dia. Então, e aí é uma coisa assim, pra mim foi muito mais recente eu começar a consumir mesmo. Porque eu tô muito acostumado a ver banda tocando ao vivo, nessas coisas americanas que você falou, no Tiny Desk e tudo mais. Mas ver DJ tocando é uma coisa que eu não estava acostumado, não até vir morar aqui com o Renan, mas… Você considera DJ uma forma inferior de arte, então? É isso? Não, é só que eu não estava acostumado. Assim. Eu nunca fui muito de música eletrônica, então tá sendo um aprendizado recente, assim, acho que do podcast pra cá, desde que a gente criou isso, eu passei a consumir mais, assim, então Arrasou. tem sido legal consumir esse tipo de música. E você, Eu Miguel? Eu tava fazendo exercício de voltar pra pauta, assim, e tentar realmente pensar em quando foi. Eu acho que o primeiro que eu vi que me impactou foi do James Blake, antes dele se lançar como cantor, porque eu já tava fissurado nos EPs lá desde 2009, começo de 2010 eu já ouvia bastante ele, então eu lembro de ter rolado a transmissão, mas eu acho que eu fui me ligado que era Boiler Room mesmo lá em 2011, porque o Radiohead lança o The King of Limbs, e aí eles lançam pra promover o King
Falling of Limbs, uma coletânea de remixes com um monte de gente foda da cena eletrônica inglesa, de MXX e afins. Gente do mundo inteiro, na verdade, assinou os remixes. E pra promover essa coletânea de remixes, eles pegaram, tipo, meio que uma semana patrocinada no Boiler Room. Então era quase toda noite, tinha uma discotecagem diferente. E a mais aguardada, obviamente, foi a do Tom York. Assim, foi um set até um pouco mais curto ali, mas é um baita set. E de lá pra cá, sempre que tem alguma coisa que me chama atenção, assim, eu gosto... É o tipo de coisa que eu não necessariamente paro pra assistir, mas eu deixo de música de fundo rolando, sabe? Assim, vai fazer alguma coisa, então você deixa na TV, e aí você para, coloca a mão na cintura, assiste um pouco, volta pra cozinha, faz alguma outra coisa. Então, Boiler Room meio que tem essa pegada, assim, pra mim. Mas eu acho que o James Blake é um nome que eu associo muito fácil, porque ele mandava uns sets cabulosíssimos, assim, no comecinho. Insano. Acho que o Boiler Room também tem uma coisa de, sei lá, como eu não navego tanto nesse mundo eletrônico, tem muito nome que eu não conheço, assim, tipo... Sim. E aí é interessante ver os nomes e achar algum interessante clicar e ver, assim, o que é. Sim. Porque... Eu aprendi muito com o Boiler Room, cara. Muito. Agora, aprendeu o quê, amiga? Conta pra Ai, gente. amigo, nossa, aprendi muito mesmo. De ouvir música que eu nunca achei. Sei lá, tô vendo um set, daí eu falo, nossa, eu gostei dessa música. Aí boa. eu vou, descubro a música, entro no Vortex da banda, vou no artista, vejo a gravadora. Sabe assim, tipo, uma coisa vai levando a outra. Sim. Descobri muita coisa mesmo e eu não tinha muita noção de quão importante foi o Boiler Room. Eu sou de rádio, né? Eu gosto de ouvir rádio. Sim. Mas o Boiler Room, tipo, como é, né? De uma... Enfim, é um braço ali, uma parada de uma rádio. Sei lá, educativo. Eu tava pensando o quanto o Boiler Room é uma coisa possível porque é recente, assim, porque é uma coisa que não rolaria em outros momentos. É o tipo de coisa que sempre foi comum os DJs, por exemplo, fazerem a mixagem nas noites de sábado e tudo mais. Tá aí a BBC até hoje com sessões fantásticas, com mixes incríveis. Tem a própria série DJ Kicks, é uma série fantástica, que são DJs fazendo mixagens absurdas. Mas esse conceito de ter alguém mandando um set ao vivo é muito recente porque a internet recente possibilita isso. Antes não tinha como, gente. A gente não tinha... mas... Eu vi, eu tava vendo hoje um negócio do próprio Boiler Room, do canal do Boiler Room, que eles estavam falando de acid house e não sei o que. E aí o locutor lá, que eu acho que é um dos criadores, ele fala que, tipo, ele se inspirou naqueles programas do Tony Wilson, da Hacienda, sabe? Sim. Que também era isso, assim, era tipo, passava de noite, eles faziam uma festa e passavam na TV. Então, tipo, a ideia meio que vem daí também. Mas aí é uma coisa de gravado, sabe? Sim. Não é o ao vivo. Eu acho que essa é a graça do Boiler Room. Você, obviamente, pode assistir depois, mas eu acho que cria-se essa sensação de, olha, em tal horário você vai entrar por esse link e você vai assistir um DJ foda mandando ao vivo em Londres, enquanto você tá aqui, sei lá, no Brasil, no fim de tarde, lá já é comecinho de noite. E eu acho muito louco isso. E se você pega as primeiras transmissões, algumas estão até desparelhas, tá desincronizado a imagem do áudio, mas o som tá muito bom, porque sempre foi uma coisa que eles prezam muito, então tem todo esse processo assim, mas é uma coisa muito recente, impossível de ser feita em outras épocas, né? Hoje em dia é absurdo, com uma taxa de qualidade absurda, assim, é tudo muito bem produzido, sincronizadíssimo, então... Nossa, antes era feito com uma batata, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, se hoje o Boiler Room é um nome conhecidíssimo para além até do meio eletrônico, quando criado no início da década passada, a proposta era bem diferente da atual. Em março de 2010, o Blaze Belleville, que tem uma testa gigante, poderia facilmente organizar um Boiler Room nela, pediu pro Tristan Richards e pro Femi Adeyemi, futuro fundador da NTS Radio, que é outra importante rádio aí online, para que eles gravassem uma mixtape para uma revista online que ele gerenciava na época. E isso levou à criação do Boiler Room. O nome Boiler Room, né, que é o quarto das caldeiras, a casa das caldeiras, mais ou menos assim, a ideia, ela inicial surgiu de uma conversa em um bar em Hoxton Square. A primeira sessão do Boiler Room foi gravada usando um sistema de webcam colado na parede de uma sala de caldeira desativada, e a sessão foi transmitida ao vivo online pelo US Stream, então não foi nem pelo YouTube, que hoje em dia é praticamente pelo YouTube. Eu acho que tem outros canais que eles divulgam ali, mas era pelo US Stream na época.
Em seus primeiros meses, a câmera ficava posicionada na diagonal da mesa de som, com o artista discotecando e uma parcela reduzida do público se movimentando pelo ambiente. Então ficava uma coisa mais esparsa, algumas pessoas passavam aqui e ali. Era um negócio bem claustrofóbico, na verdade. Era tipo, meio que focava na mesa e no artista ali, ficavam umas pessoas sentadas atrás. Os do James Blake no começo era, sei lá, parecia que ele tava num bueiro. Os do James assim, Blake, ele gravava num bueiro. É que tinham alguns que eram gravados meio que num escritório, numa coisa assim, tipo num... Tipo da NTS mesmo, que é dentro de um container. Se você vê o uma coisinha NTS, assim, num cantinho, assim, com os papel colado na parede, nada demais, assim. E outra característica que se mantém até hoje é a presença de um mestre de cerimônia, né? Um MC que não apenas faz essa introdução do artista, como muitas vezes ele começa a conversar no meio do set. Então ele faz alguma fala, alguma coisa ali, tá discotecando a música rolando solta ali. Ele eu tô aqui com a Isadora Almeida discotecando e mandando as brasas. Nossa, aqui. Que delícia, eu amo. Gosto, eu adoro Radialista esse tipo de que coisa. sou, eu amo, passo mal. E nesse período inicial, em 2010, nós temos apresentações já bastante icônicas, como o Sanfa, em uma de suas primeiras apresentações ao vivo, ali cantando muito, no cantinho, ele tá sentadinho. O Subtractor, que lançaria seu primeiro disco em 2011, além de outros nomes importantes da cena britânica, como a Jessie Ware, com uma franja bizarríssima da época, assim, um cabelo muito da época, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Outra pessoa. Ela tá soltando a voz ali maravilhosamente. Tem o Roots Manuva, que é um rapper fodão fazendo lá. Jamie Woon, que é um produtor de R&B que eu sou apaixonado, também participou lá. Mount Kimby, Hudson Mohawk, Theo Paris e o James Blake, que acabou virando um dos principais símbolos do projeto, muito antes de mostrar que sabia cantar. Recomendo demais esses primeiros sets dele. Porém, meus amigos, a partir de 2011, o projeto começa a perder esse aspecto caseiro e passa a ocupar diferentes inferninhos de Londres. A partir desse momento, o enquadramento da câmera muda, captando a mesa de som do DJ assim de frente mesmo, com ela completa, o DJ atrás. E aí que vem a grande virada, que já que é para fazer um sentimento de festa e criar essa integração, eles começam a colocar esses poucos convidados junto com o DJ na parte de trás. Então fica todo mundo meio apertadinho. Pra quem já discotecou, gente, eu não sei vocês, mas eu acho insuportável discotecar com gente atrás, do lado. Nossa, cara. É chatíssimo. Chatíssimo, horrível. Louco. Sempre tem alguém que mete a mão no aparelho, bate ou fica no fio, perguntando, bate no fio, tipo, pra que serve esse botão aqui? Nossa, isso, cara. aí mete o dedo. Mas eles decidiram adotar isso porque eu acho que faz parte desse conceito cênico ali de criar essa coisa de meio que envolver o espectador nessa festa, né? E estourou a bolha, né? E estourou a bolha. Tipo, o que é esse evento que as pessoas vão pra dançar enquanto tem uma câmera rolando? Onde virou tá uma zoeira, isso, né? Tipo assim, tá Boiler Room. Tipo assim, virou meio que uma piadinha, assim. Quando tem gente atrás, você fala assim, lá, tá parecendo Boiler Room. Boiler Room. Isso é muito maluco. Nessa época, as gravadoras londrinas Young, antiga Young Turks, e a Hassel Audio, bem como o coletivo de hip hop Living Proof, passaram a sediar noites no Boiler Room para promover seus artistas. Então, eu não sei se era pago, eu imagino que não. Nessa época era uma coisa bem mambembe, era assim, tipo, queremos levar nossos artistas, vem aí, estamos começando mesmo. Então veio daí essa iniciativa do próprio Radiohead e tudo mais, de fazer a promoção do The King of Limbs em 2011. Nesses sets do King of Limbs, teve além do Tom York, o Jam XX, o Caribou, o Lone e o Illumsphere. Então, assim, muita gente foda da cena eletrônica inglesa. Foi também em 2011 que o Boiler Room iniciou shows internacionais com uma apresentação na Alemanha, comandada pelo Michael Stangl, que é um curador musical e DJ russo. Pouco depois, o Boiler Room se expandiu para os Estados Unidos, começando com transmissões em Los Angeles, lideradas por Sophie Fortretti-Royer, e a partir desse ponto, a música eletrônica continuava sendo a principal base do projeto, porém, o Belleville e demais idealizadores do Boiler Room passaram a buscar por outras formas de música e desdobramentos. Mudou o jogo, né, no sentido de transmitir música eletrônica. Eu acho que os sets continuaram tendo sua relevância, mas o conceito Boiler Room é uma coisa que meio que virou um sinônimo, né, dessas discotecagens ao vivo. Até durante a pandemia a gente teve várias surgindo também, mas meio que virou um brand ali, uma coisa do Boiler Room, né? Dessa fase inicial,
eles esses tempos resgataram algumas coisas dessa fase de transição entre eles estavam experimentando com outros formatos, e um desses curiosos que eles resgataram é uma espécie de show do Disclosure, que aí tem eles tocando. Em Xangai? Não lembro, não, acho que é em Londres mesmo, é bem do início. E aí entram vários artistas que tipo não são ninguém, tipo Jessie Ware. Entra lá pra cantar com eles. E é bem do início, mas era tipo uma celebração. Eu não achei que o nome certinho dele, mas vocês acham, eles subiram ano passado, assim, eles restauraram assim a qualidade um pouquinho, e aí eles subiram, era um pouco mais especial. Mas de todo modo, realmente virou esse formato específico de ter o DJ e às vezes as pessoas estarem em volta, ou de a gente ter esse set gravado de alguma forma, ele virou uma tendência para que outras possibilidades surgissem, né? E hoje em dia a gente tem vários projetos que são importantes nesse sentido de registrar essa cena, assim. E eu acho que isso também é muito simbólico quando a gente pensa na criação de registros desse universo. Sim. Porque quando a gente pensa na história da música eletrônica, a gente tem mixtapes, tem algum tipo de processo, mas a maioria dos DJs não é um artista que lança um disco propriamente dito. Às vezes existem as mixtapes, mas isso acaba se perdendo. E quando a gente tem esse registro com a possibilidade ali jurídica de você subir isso num lugar com todas aquelas músicas podendo ser tocadas daquele modo, é muito importante para você ter esse registro mesmo dessas cenas artísticas. Eu acho que essa expansão que o Boiler Room passa a ter a partir ali de 2013, 2014 é muito importante para que a gente tenha registros de outras cenas. E aí entra aquilo que eu acho que a Isadora falou antes, da gente aprender muitas coisas com esses universos. Total. Assim, porque aí você tem acesso a outros DJs que talvez a gente nunca veria. E aí é muito legal porque são DJs de lugares completamente absurdos e depois essas pessoas acabam chegando, sei lá, pra tocar aqui no Brasil, sabe? É isso que eu ia falar, acho que acaba virando um cartão de visita desse artista Super. que tecnicamente é desconhecido, mas que viraliza na internet e ganha um aval pra tocar pra cá, né? Sim. Fora isso, acho que tem um aspecto de… É legal assistir, assim, porque, tipo, você basicamente vê um DJ muito foda mixando ao vivo, assim. E pra quem já tocou, sabe que não é uma coisa exatamente fácil, assim, tipo… e ainda mais nesse nível que eles fazem, assim. Eu lembro até hoje, sei lá, em 2014, o Skrillex mixando naquela capacidade dele ali, tipo… Era um negócio muito de maluco pra mim. E é focado, né? É perto, é uma gravação perto do CDJ ali, é verdade. Isso é muito legal que o Nick tá falando. Ou quando é vinil mesmo, tipo… Sim, puta, com vinil é foda, Killer, assim. É insano você ver ele virando, assim, tipo… E é muito isso que o Nick tá falando, assim. Eu não tinha parado pra pensar nisso. A noção que a gente tem de como fica disposto tudo, né, na mesa e tal, até os equipamentos, o que geralmente precisa, 4 o que não mesas, precisa. assim, tipo… Então, muito… CDJ pra dar e vender ou não, ou tipo, é o mínimo, assim, que o artista ali precisa, é muito legal. Eu lembro do Arab Music também, que fazia as coisas com MPC, que era muito legal. Ele tem MPC, é muito Ele bom. era muito rápido, assim, então, tipo, a diversão de ver ele tocando era exatamente isso, assim, a agilidade que ele tocava, fazia tudo, assim. É um processo muito interessante de se ver, assim. O do Karim Olen Ashi, de Toronto, é muito engraçado. Porque ele é do ano passado, mas ele tem essa estrutura muito dos antigos, assim. Então é super um espaço muito pequeno. Parece que eles estão no ziguinho, assim, no menor zig. E aí é super apertado, só que a câmera fica bem em cima e ele faz umas mixagens absurdas. E aí, de repente, quando você já tá sendo tudo muito absurdo, chega alguém com um salto altíssimo e sobe em cima da mesa e começa a performar. E aí começam a abrir leques em torno dele, assim. E você fica… Meu Deus, o que está acontecendo? E ele, tipo, ainda arrasando, assim. Esse é muito perfeito. Muito bom. E acho que outra coisa também interessante, só pra terminar aqui, é o próprio público, né? Porque isso gera uma interação com o DJ, com a câmera. Muita coisa acontece, muita coisa inesperada acontece. E tá tudo gravado, pista, então… né? Então, tipo… A imprevisibilidade da pista torna as coisas especiais. Porque tem uns, assim, que sei lá, tipo… o cara fez o set dele e tocou, e beleza. Mas tem um, sei lá, tipo, Charlie Cox da vida, que já é um profissional há muito tempo, ele, tipo, sente a pista e vai fazendo da cabeça, assim, tipo… É maluco, assim. Comentário aqui da Maria Lua, eu achei bem interessante. Ela falou, é louco pensar como a MTV nunca chegou a fazer isso nas madrugadas. É que o conceito de música eletrônica na MTV nunca rolou, de fato, principalmente aqui na MTV Brasil. Nunca era só teve com artista alternativo, sei lá, uma fase de alguém sendo eletrônico. Assim, Sim. tipo, alguma coisa
No máximo ia algum DJ sendo entrevistado ali num Gu, MTV da vida, mas nunca foi um o João espaço... Brasil mesmo, ele era sempre esse lugar da pessoa ser divertida, não pelo som que ele fazia, música, mas pelo personagem, assim. Total. Mas é bem bizarro quando a gente pensa que a gente teve uma fase que existiram coisas bem mainstream, né? Que poderiam ter acontecido, que a MTV poderia ter ajudado. Tipo, a cena de drum and bass, drum and bossa na virada do século. É, tipo, muito absurda. Óbvio que a gente tem uma outra questão aí que é mais complexa, que é racismo. E aí é outro tópico. Sim. Mas é curioso que drum and bass rolava, por exemplo, na TV Brasil. Tinha várias coberturas desses festivais, tem material de arquivo que tá na TV Brasil, assim. Então acho que muito mais... Cultura, na tem cultura. Se vocês pesquisarem, tem uma moça fazendo alguns vídeos no TikTok sobre isso. Mas eu não lembro agora o nome dela. Mas procurem por Cybermanos, vocês vão achar. E aí explica um pouco por que essas coisas estavam… é a Duda, do Black Cat. Isso. Vocês vão ver isso, por que isso estava tipo, na TV educativa, ou por que estava na trama virtual e não em outros espaços, porque basicamente uma galera branca ignorava essas coisas, considerando como tipo, música eletrônica de periferia e não nos interessa. A música eletrônica brasileira que fez história, né? Mas, enfim. Boa. Vamos seguir. Bom, a partir ali de 2013, 2014, o Boiler Room começa a ganhar o mundo e eles vão em busca de outras sonoridades que não sejam tão voltadas unicamente à produção eletrônica. Um dos exemplos mais significativos dessa expansão acontece justamente em 2014, quando, longe das picapes, o pianista alemão Volker Bertelmann, também conhecido como Hauschka, fez uma performance utilizando um piano preparado, que é quando você coloca assim, objetos nas cordas do piano e você faz uma performance em cima disso. Então eles tinham vários enquadramentos de câmera dentro do piano, fora e nele tocando, então trazia uma outra abordagem para dentro do Boiler Room. E nesse esforço de levar o Boiler Room para outros lugares, o projeto passou a ocupar espaços antes inimagináveis, longe desses inferninhos de Londres. Um dos exemplos é em Londres, na igreja de São João, com performances ao vivo do Ryuichi Sakamoto e da Julia Holter. Recomendo porque são, assim, lindíssimos. É um espetáculo acústico, assim, perfeito. Acústica em igreja, por sinal, é fantástico. Nessa época, o Boiler Room fez parceria com festivais de música, incluindo o South by Southwest, Sonar, Dimensions, Deck Mantle, Nuts Sonoras. O projeto também foi lançado na China, com um show em Pequim, em abril de 2016, seguindo de um show em Xangai, com o Disclosure em maio de 2016. Outro evento muito marcante foi a transmissão do Boiler Room com o Run the Jewels, ao vivo, em formato 360 graus, em dezembro de 2015, eles tinham acabado de lançar o disco deles ali, o segundo disco, antes que a tecnologia tivesse essa expansão que tem hoje. Nossa, essa praga que nunca deu certo. Testaram um monte, era horrível ver essas coisas. Mas enfim, Run the Jewels era bom, pelo menos. Os clipes da Bjork em 360. Fico lá brisando, girando com ela. Outro que chamou bastante atenção nessa época foi o DJ S, que ele organizou um evento chamado DJ 24 Horas, que foi realizado entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2016. Ele arrecadou mais de 60 mil libras em nome do Cancer Research UK e também foi transmitido ao vivo no Boiler Room. Então, assim, 24 horas de música eletrônica rolando, com transmissão e arrecadar dinheiro para o Instituto de Câncer. E aí, assim, começou a criar essa imagética meio cult. O Boiler Room, porque não sei o quê, porque produtor X. E aí começou a ficar uma coisa meio chata. Ficou com uma coisa assim, só os blasé da vida ali. Perdeu-se essa essência que tinha de ocupar esses espaços um pouco mais abandonados, decrépitos e sujos, esses inferninhos. E começou a ir para lugares um pouco menos… um pouco mais higienizados, né? Mais higienizados, boa. E um desses eventos foi justamente uma sessão que aconteceu de vários dias em Ibiza. E a Grimes foi convidada a se apresentar numa dessas sessões, foi ali no finalzinho de 2013. Então tava rolando a festa na casa da praia ali, e tem uma matéria muito divertida da Vice gringa comentando tudo o que rolou nessa transmissão da Grimes. Eu vou ler aqui para vocês. Ontem perdemos a cabeça no escritório enquanto assistíamos a um dos segmentos mais bizarros da Boiler Room na história recente. Grimes foi contratada para fazer um DJ set na casa do Rich Houghton, que é um produtor de techno e um dos nomes mais importantes da segunda onda do techno
em Ibiza, que às vezes parecia mais uma festa de aniversário de uma criança rica de 7 anos, completa com escorregadores, animais infláveis e palhaços. Eles até perguntam, eram palhaços que estavam nessa festa? Meu Deus do céu. Eles continuam. O set da Grimes acabou sendo parcialmente um resumo do top 40 da playlist dela do iTunes, com muitos destaques hilariantes. Puristas do techno indignados do bate-papo do Boiler Room foram de surpresa rápidos em acusar a Grimes de profanar seu espaço sagrado com as ofertas mais modernas da dance music. Ela respondeu às especulações que ela não estava simplesmente trollando as instituições da transmissão ao vivo, dizendo que nada do que ela fazia era irônico. O set da Grimes, que é um objeto de sonho para muitas pessoas até hoje, ele foi transmitido na íntegra nessa apresentação, nessa série em Ibiza, só que esse programa nunca foi exibido, nunca foi pro YouTube do Boiler Room até hoje, ou pro site do Boiler Room. Então as pessoas, quem viu, viu, quem não viu, paciência, perdeu. Existem trechos dele rolando pela internet até hoje, mas o set dela, meus amigos, inclui coisas como Venga Boys, We Like to Party, Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, The Ramones com Blitzkrieg Bop e Daddy Yankee com Gasolina. E ela não é a única, afinal, ao longo dos anos, diversas performances icônicas ganharam o mundo e chamaram a atenção pelo tom bizarro do que vinha rolando ali, tanto com o público quanto com os DJs que estavam tocando. Eu acho que para se falar sobre a Grimes é interessante pensar que o mundo da música eletrônica tem um lado que é muito cool, muito aberto às novidades, mas tem um outro lado que é muito tipo, blasé, a gente não gosta disso, não gosta daquilo. Purista. Na entrevista que a Romy deu pra Isabela Yu na Elle, ela fala disso, que durante muitos anos ela se retraiu de ser DJ, porque quando eles faziam after parties dos shows do XX e ela tocava, ela gostava de tocar coisas de música pop, que ela gosta. E ela disse que muitas vezes as pessoas vinham perguntar para ela se aquele set tinha sido irônico. E ela falava que aquilo incomodava ela, porque aquilo eram as músicas que ela gostava de ouvir com os amigos dela. E aí ela teve que passar por um processo de abandonar essa perspectiva que as pessoas traziam pro trabalho dela e se reconectar com aquele som que ela gostava de ouvir. E isso passou a acontecer especialmente em baladas LGBTQIA+, que ela se sentia mais confortável para tocar essas músicas. Tanto que vocês podem reparar que o Boiler Room dela tá cheio de músicas que são muito pop, que ela embaralha ali no meio das coisas dela, que são coisas que ela gosta, que eu acho que é bem interessante de se pensar. E que é um reflexo do próprio disco dela também, né? Sim. Bom, acho que agora a gente pode aproveitar para relembrar algumas das performances mais icônicas que rolaram pelo Boiler Room, além desse da Grimes, que é quase mitológico, afinal a gente nunca viu ele na íntegra posterior à sua execução. Eu queria muito assistir. Os trechos que existem online são divertidíssimos. É uma Grimes que infelizmente morreu e foi sugada, robotizada pelo Elon Musk. Nossa, hoje em juro, dia. eu não gosto nem de pensar. Ai, me dá um ruim só de que eu dava nisso. palco pra essa maluca. Então, mas eu acho que ela sempre foi maluca, na real. Mas passava clipe dessa desgraçada. Sério? Eu separei aqui alguns Boiler Rooms. Eu acho que a gente pode começar pelo que talvez seja um dos que também furou a bolha e chamou a atenção de muita gente para além da cena eletrônica, porque em 2013, o Kaytranada, muito antes de lançar o primeiro disco dele aqui, acho que 3 anos antes, foi convidado a tocar em Montreal, né? Ele é um produtor canadense. E o que chamou a atenção, na verdade, foi muito mais o set dele, que é realmente absurdo, é um puta set, é uma das melhores discotecagens que eu já vi o Kaytranada fazendo, mas principalmente pelo público que tava ali. Nossa, que maluquice, cara. É uma loucura. É insano. Tem uma menina que você vê que ela tá performando muito ali do lado. Ela faz caras e bocas, ela dança. Ele mesmo, para vários momentos, o set fica olhando pra ela, assim, porque ela tá dando tudo. E tem um comentário no YouTube de um cara que fez várias marcações de tempo, onde ele vai analisando o que acontece na festa. Eu vou ler pra vocês. 1 minuto e 20. O cara da direita é rejeitado. 4 minutos e 6. Ele acha que a garota veio atrás dele, mas a garota veio atrás do Kaytranada. 4 minutos e 29. Tem outra chance com outra garota. 4 minutos e 58. Ele tenta usar o microfone do Kaytranada sem sucesso. 5 minutos e 28. É rejeitado novamente. 5 minutos e 54. É intimidado
intimidado. 6 minutos e 6, provavelmente pede algo e é ignorado. Coitado. A menina que dança, ela não é uma menina qualquer, né? Ela é a Shailia, que ela é uma colaboradora do Kaytranada. Ela canta em algumas músicas do primeiro disco dele. Ela tem uma carreira também musical, ela chegou a ser listada pelo Polaris Music Prize, lá, que é o prêmio canadense. E eles são amigos há muitos anos, então acho que eles estavam, tipo assim, se divertindo como amigos. Mas horrores! Mas ela se passa um pouco. Eu acho. É que o ponto é, gente, pra julgar a brisa dos vezes, outros, mas eu acho que ela se passa um tem pouco. Tem coisas que a Polícia Federal não sabe que acontece. E aí, os dois estão na mesma vibe, né? Eu acho que por isso que eles estão rindo ali. Naquele momento, eles estão se divertindo. Hoje em dia, é um tópico fechado que o Kaytranada não pergunte onde eu estava naquele boiler room. É tipo isso. Ela reapareceu no TikTok esse tempo atrás, tipo, refazendo a dança. É porque esse vídeo volta e meia, ele volta e meia, ele volta a viralizar. E ela ficou meio conhecida como, tipo, a garota do Boiler Room, coisa assim. Na pandemia, ele viralizou muito de novo, assim. Todo mundo tava reassistindo. Porque eu acho que também a pandemia foi um momento que todo mundo causou, né? mergulhou no processo de boiler roomzagem. Vamos dançar em casa, exato. E eu acho que teve esse boiler room do Kaytranada, por mais que tenha esse conceito maluco que a gente falar dos memes, eu acho que ele é um boiler room muito importante para toda uma geração de pessoas que está começando a entender música eletrônica e começa a entender, tipo, toda aquela coisa que a gente discutiu lá no episódio das raízes negras da música. Eu acho que esse boiler room do Kaytranada ajuda a criar esse caminho para muita gente. Ele é um ponto de partida muito legal, assim. Tanto que eu acho que é sempre um bom começo para quem não conhece o boiler room. Mas se você não for começar por esse, eu recomendo pelo segundo da lista que eu separei aqui, porque o Carl Cox é um puta DJ britânico, ele é um DJ de Manchester, ele é um dos melhores DJs do mundo, assim, ele é absurdo. Qualquer coisa que você vê ele discotecando, ele dá a vida nas picapes, assim, ele faz umas mixagens absurdas, mas acima de tudo, ele tem um repertório muito incrível, assim, porque ele passeia por diferentes estilos, é um cara livre de preconceitos, mas a performance dele no Boiler Room, que também, se não me engano, acontece em Ibiza, é uma coisa, assim, surreal de foda. Ele tá dando a vida ali nas picapes, e a hora que ele toca New Order ali, a galera vai ao delírio, ele fica maluco. Tem várias músicas que é só porrada nesse set que ele montou ali, mas recomendo muito, muito, muito. Esse é surreal de bom. E voltando às bizarrices aqui, eu queria falar de um canal que eu encontrei hoje chamado People of Boiler Room. E é uma série de vídeos curtinhos, assim, sei lá, tipo 3, 4 minutos. Que eles fazem, tipo, pegam vários momentos bizarros. Tem um aqui que é, tipo, o cara tentando pegar a boina do DJ. Uma mina apertando todos os botões do set ali do DJ. Sei lá, gente loucaça no fundo, não sabendo onde tá. É muito engraçado, assim, tipo, são... Você me lembrou de uma vez que eu quase apanhei de um segurança por conta de pegar uma coisa de uma pessoa. Na época da Fan House, quando eu discotecava lá, eu tinha minha festa e tal. Eu cheguei, tipo, meia-noite pra discotecar. Uma menina simplesmente colocou um chapéu na minha cabeça, um chapéu Panamá preto, assim, todo preto, e colocou. Acho que eu tinha acabado de chegar do Naive, e aí eu fiquei lá discotecando com um chapéu na cabeça. Palavras que as pessoas que têm 20 anos, que não existem mais, nada só que estão você no tá Antigo contando. Testamento. Nossa senhora. E eu fiquei com o chapéu tocando, e eu vi que o segurança ficava de olho, assim, pra mim, putaço, com a cara brava a noite inteira, e eu fiquei ali com o chapéu de boa. Uma hora eu fui lá pra fora, e aí uma pessoa falou: Kleber, vai pra dentro porque o segurança tá louco pra te dar um pau. Eu falei: por quê? Você pegou o chapéu dele. Eu falei: não fui eu que peguei, foi uma menina que colocou na minha cabeça. E ele achou que eu que tinha pegado o chapéu, e ele tava pistola da cara com isso. Aí até explicar, eu falei: não, pode ficar, não quero esse chapéu, é seu, cara, fica tranquilo aí. Mas enfim, Jesus. Quase apanhei. No Boiler Room da Romy que eu citei, ali pelo minuto 23 ou 25, nossa, mais ou menos, chata. Tem uma menina que começa a aparecer do lado dela, ela entra. O da Romy tem uma mesinha em volta dela, então não era pra qualquer um entrar ali. Tem tipo uns amigos da Romy que estão em volta dela. E essa menina entra e ela fica apontando, e ela fica com uma bolsinha, e dá muito pra ver que ela tá passada. Só que ela tá passada num nível assim que nenhum amigo diz pra ela: gata, coloca um óculos escuro e vem aqui pro canto com a gente, não vai pra onde
onde a câmera tá pegando. E aí ela fica filmando, aí ela fica tentando chamar gente por cima da mesa. Ela fica fazendo coisas. Até tem um momento que a Rose chama, tipo, uma amiga, Nossa, tipo, vem cá. Daí essa amiga sério. vai chegando e vai tentando empurrar essa garota chata. Enfim, prestem atenção, porque eu sou viciada em ficar observando essa menina atrapalhando o Ron. Eu lembro, falando nisso, no Primavera de Barcelona de 2022, teve um palco da Boiler Room. E era insano, porque era redondo, o DJ ficava dentro dessa mesa, ou seja, ele tava isolado, só que em toda a volta tava Tinha as lotado pessoas. de gente. Tinha as pessoas. E era o único palco que formava uma fila absurda, dava pra você ver de fora, não era fechado. Só tinha uma cobertura, assim, dava pra você ver se você estivesse passando. Eu vi vários pedaços, assim, de vários DJs. Mas era um lugar que sempre estava lotado, não interessava a hora que começasse o show. Podia ser do começo do festival, final, madrugada, sempre estava lotado. Então, tipo assim, é realmente um negócio sabe o que principalmente que é? na Europa, o pessoal, assim, lá fora. É interessante, é um processo legal. As discotecagens são boas, mas eu acho que o fator de estar filmando e mostrando as pessoas ali Também, é o que também, leva os vagabundos, sabe? A galera também. quer aparecer. Eu apoio não tem eles, porque eu condições. fiquei gritando quando apareceu as pessoas com a lá. bandeira do Brasil É no set isso. do Vore. Eu lá. fiquei, são eles, é a nossa história. É mesmo. Além disso, eu também tava batendo palma. Eu tenho um amigo que eu não vou revelar o nome dele aqui, mas ele estava no set de um DJ desse do Primavera do ano passado, aí Sim. da Espanha. E o DJ pediu pra ele se afastar da mesa porque ele estava batendo leque. Homofobia. Tinha que ser, Enfim, né? Maravilhoso. falando de sets icônicos, eu acho que não dá pra não citar aqui o set da Honey Dijon. Porque absurdo. eu acho esse assim, esse é tipo… Esse é talvez o meu favorito. Esse é uma aula, assim, Talvez meu absurda, né? Porque as pessoas É estão, uma tipo, aula. em torno Já vi dela. 400 vezes. E a câmera fica, tipo, de outros ângulos, assim. E é muito interessante como ela movimenta aquele público, assim. O público vem com ela pra qualquer coisa que ela faz. foda. E eu acho que aquele momento que ela remixa o discurso do Martin Luther King é, tipo assim… Ai, tudo. Uma aula de Insano. história, de música, insano. de talento, É de insano. qualidade. É tipo assim, pra mim Perfeito. aquilo ali é tipo outro nível, assim, é muito absurdo. É mesmo. É mesmo. Só antes da gente avançar para o próximo tópico, quero citar mais dois aqui que são muito bons. O primeiro é do Fred Again, que é talvez o Boiler Room Nossa. mais assistido de todos os tempos. Ele tem Que é isso, 33 milhões de plays, É o assim, DJ uma da coisa pandemia. surreal. É que ele é o Ele DJ, é o da, DJ da pandemia. pandemia, Então, tipo assim… Mas é realmente um puta não, set, é muito assim. bom. Ele é E aí tem o fator curioso que tem um cara que ele tá tão entusiasmado com o Mano, set que que ódio sem desse querer ele… Mas foi super de Ai. boa, tanto que o próprio Fred O Again… dele é tranquilo. É porque ele é um querido. Naquele porque do Gui isso, Borato que eu cara, falei, tem um cara que mete a mão por meter a mão, assim, de ridículo mesmo, de palhaço. Mano, é e daí muito bagunça sem tudo que ele tá noção. fazendo. Desconcentra Mas o cara artista. bate ali, acaba parando o som, o Fred Again Mano. abraça ele, eles dão Ele é risada querido, e volta pra ele é um música. labrador. Eu Safada. amo o Parece Fred safada, Again. Isadora. Você é uma safada. Ai, Você é uma gente, não dá. O Fred Again, sério, eu passo mal com ele. E mais o outro que eu quero citar aqui também, é muito pelo contexto histórico atual, é o DJ set da Sama Abduladi. Ela é uma produtora palestina e é um dos primeiros boiler rooms, se não o primeiro boiler room na Palestina, num cenário que hoje está praticamente Hoje todo não existe destruído mais. por conta dos ataques de Israel. Então, ele tem um outro contexto ali e é um DJ set absurdo. Ele começa um pouco mais contemplativo, ele vai crescendo, no final uma coisa quase transcendental. Ela traz muito de música eletrônica, mas ela traz muito de coisas da música palestina, da música local, assim. Então eu acho que é um DJ set que, por conta de tudo que aconteceu nos últimos meses, ele ganhou um novo significado e as pessoas têm revisitado bastante eles. Então, fantástico. Vamos falar sobre Boiler Room Brasil, meu amigo Renan Guerra? Bom, com operações regulares em Londres, Amsterdã, Nova York, Berlim, Lisboa, Cidade do México, Tóquio, Sydney, Lima e Los Angeles, o Boiler Room não poderia deixar de fora o Brasil. Tanto que nos últimos anos, diversos produtores, artistas e DJs brasileiros fizeram suas performances por lá. Nesses últimos anos, nomes como Linda Quebrada,
Irmãs de Pau, César V, Mari Herzer, Djonga, Matuê, Paulette Linda Selva, Valentina Luz e Kenya 20 Hz passaram pelo projeto. Renan Guerra, quer falar um pouco mais sobre o Boiler Room Brasil? O Boiler Room sempre teve o interesse de vir para o Brasil desde o início. Tanto que o Brasil é uma das primeiras operações que eles colocam fora de Londres. Eles chegam no Brasil em 2013. E o primeiro Boiler Room acontece em São Paulo, ainda em 2013, em dezembro de 2013. O primeiro é tipo um Boiler Room sozinho, só Boiler Room. E aí tem o Gui Borato, Ney Faustini, Nomumbá e o Zegon. Esse é o primeiro. Acontece em dezembro de 2013. Dia 4 de dezembro. Ele entra ao ar… bem recente pro projeto, né? Lembrando era que bem ele jovem. nasce em 2010. Sim. E aí, em 2014, eles vão fazer um circuito Boiler Room pelo Brasil. Em parceria com uma marca de cerveja. Que na época tinha um projeto bem legal de música. E aí, com isso, eles fazem outros DJ sets muito interessantes. E a pessoa que é responsável por essa chegada do Boiler Room no Brasil é a Monique Dardenne. Ela é o ponto de referência deles no Brasil, e eles contatam ela ainda em 2013 para fazer isso acontecer. A Monique Dardenne, hoje em dia, ela é uma das fundadoras do WME, o prêmio que celebra as mulheres na indústria musical, ao lado da Cláudia Seff. E tem uma matéria da Cláudia Seff no Music Non-Stop de 2014, essa matéria, que ela entrevista a Monique Dardenne. E elas contam um pouco dessa chegada do Boiler Room no Brasil. É bem interessante, depois vocês procurem essa matéria, e daí eles falam sobre a estreia do Boiler Room no Brasil. Nossa, é verdade. E falam que, por exemplo, em 2014, eles fizeram coisas super legais. Eles fizeram uma transmissão ao vivo com o DJ Mark, direto da casa dele. Depois, eles fizeram um Boiler Room no Morro do Vidigal, com alguns DJs importantes. Depois eles fizeram alguns outros… algumas outras transmissões em outras cidades. Tem tipo Boiler Room Curitiba nesse ano, Boiler Room Rio de Janeiro, Boiler Room São Paulo. Então vai aumentando essas possibilidades. Inclusive tem uma das transmissões que tem a live do VCO Rocks, que é formado pela Paula Chalup e o Dudu Marotti. Que eu achei super legal isso. Tudo. E é bem interessante pensar que, a partir dali, criou-se uma relação muito ampla com o Brasil, porque já dá pra ver aqui, por exemplo, desde essas primeiras transmissões, a presença do DJ Mark. Tipo, o Gui Borato existe ali como um ponto no primeiro, porque ele é um nome muito fundamental da nossa música eletrônica no exterior. Sim. Mas é muito interessante como depois eles vão criando ramificações com essa música underground, que é uma coisa muito importante pro Boiler Room. Então a gente vai ver a celebração do DJ Mark, a gente vai ter os DJs de funk, então a gente vai ter essas conexões que são muito amplas. E aí desses últimos 10 anos, a gente vai ver que o Boiler Room Brasil ele vai se expandir por esses outros espaços. Então a gente vai ter o Boiler Room Mamba Negra, que vai ser super importante, e vários nomes. É absurdo. São muito bons. Tem o Boiler Room com a Baticu. Tem várias unidades de Boiler Room com a Baticu. E é aquilo que a gente falou antes. Isso significa uma chancela muito importante para que esses DJs consigam chegar em outros espaços. Você pensa, num dos Boiler Rooms Baticu, tipo, o Musão tá tocando há anos atrás, assim. Então é, tipo, muito legal como esses DJs que começam ali nesses espaços conseguem chegar ao Boiler Room, e isso ajuda a estar no currículo deles de uma forma muito grande. Aí chega um outro ponto. Do ano passado pra cá, o que aconteceu, e surgiram alguns relatos, é que quando o Boiler Room vai fazer um evento, geralmente existem as gravações do Boiler Room e existe o evento num todo. Tanto que na Mamba Negra sempre era assim. Existe os outros palcos e vai ter o palquinho Mamba Negra Boiler Room. Nesse palco, elas sempre avisavam, vai ter a gravação da hora X à hora Y. E tinha os nomes específicos que iam estar naquela gravação. E existe, por contrato, um número X de gravações que o Boiler Room faz, tipo, num dia. Porque hoje em dia eles fazem muito a gravação e depois liberam alguns casos, né? Quando é caso de festival. Sim. O que começou a acontecer em alguns eventos brasileiros é que eles colocam lá um line-up imenso de nomes e chamam aquele palco de Boiler Room. Só que eles não têm, tipo, não é um nível Primavera Sound que vai gravar todas aquelas coisas. E aí as pessoas não são gravadas. E aí é tipo assim, você imagina, eu fico pensando… Eu ficaria, tipo, completamente triste. Porque você imagina, você é chamado para um palco, o produtor brasileiro te diz, não, você vai estar no palco Boiler Room. Você chega lá… Você imagina que você vai ser vai ser gravado. E daí, depois que você
começa a tocar, você descobre que você não tá sendo gravado. Isso aconteceu no Rock the Mountain. E alguns DJs compartilharam isso na internet. E isso aconteceu de novo em outros eventos aqui em São Paulo recentemente. Então, por exemplo, agora a gente começaram a sair os boiler rooms do Rock the Mountain. São absurdos, assim. É tipo assim, a Mista Kaká é maravilhosa, o da Daisy Tigrona é maravilhoso. Tem vários, assim. O da Daisy Tigrona é com a Yasmin Turbininha. Então são, tipo, coisas muito fodas. Aí você imagina pra esse artista que, tipo, achou que ia ser chamado, que ia ser gravado e não foi. Porque você pensa, você prepara o seu grande set, que vai ser, tipo assim, seu cartão de visita pro mundo. Claro, é uma tristeza. É o CV, né? Eu fico pensando que é, tipo, muita filha da putagem. Mas é uma questão de alguns contratantes brasileiros. Porque está claro no contrato que são determinadas pessoas que vão ser gravadas. Então é bem delicado isso aí. Mas isso reforça, mais uma vez, aquilo que a gente falou. A importância do boiler room impacto, né? para essas pessoas. E é curioso que hoje em dia a gente tem, no Brasil também, alguns projetos que também emulam essa ideia, né, de transmitir sets e tudo mais. O Na Manteiga é um exemplo. A outra rádio lá que você participava, Isa, como é que é o nome? A Veneno. A Veneno tem sets incríveis. Acho que a Veneno vai voltar a fazer algumas coisas assim de transmissão. Vai voltar. Agora, por exemplo, tem um projeto super legal de BH, que se chama Function FM. E aí tem vários sets muito legais. Eu recomendo que vocês procurem o da Aya Ibeji e o do Tushi, que vocês vão achar facinho no YouTube. E é, tipo, super legal, assim. Eles gravaram meio na rua, numa rua em BH, tipo, meio pós-carnaval, assim. Então tem um clima bem legal, que eu acho que tem essa outra energia que só o Brasil traz. Perfeito. Gente, pra fechar aqui, vamos cada um trazer um boiler room que gosta muito. Eu posso começar aqui. Tem vários que não são de artistas brasileiros, mas que não necessariamente foram no Brasil. Tem dois que eu gosto bastante. O primeiro é o do Bad Sista, que rolou no Primavera Sound do último ano, se eu não me engano. Assim, então é um puta. Rolou lá em Barcelona mesmo. Nossa, então, esse é set assim, de 1 hora. Eu hiperfoquei uma época que eu e o Caio só falávamos disso. A gente sabia todas as músicas, a gente sabia a ordem. Era tipo assim, esse é muito perfeito. Esse tem aquele esqueminha, né, do público tá em volta, mas não tá necessariamente junto no mesmo espaço. Ele tem o cercadinho, então garante um pouco mais de liberdade pro artista. E tem um muito bom também, que é o do Vor, que também foi no Primavera Sound Barcelona. Ali tá escrito como Boiler Room Primavera Sound Barcelona Cupra, que eu imagino que seja o palco, correto? É o palco. Cupra. Então aí. Então tem esses dois brasileiros ali que eu acho que são bem interessantes. Também tem na mesma leva o da MC Carol, também no mesmo palco, então aí é outra pegada, então uma sequência incrível. Mas se fosse para voltar mais no tempo, tem um back-to-back do Caribou com o Jamie XX. Ele é de 2014, se eu não me engano. O Caribou tinha acabado de lançar o disco dele daquela época. O Jamie XX ia lançar o álbum novo no ano seguinte. Então, assim, é back-to-back mesmo. Tipo, ele toca um, outro toca outro, toca um, toca outro. Então, é muito bem amarrado, muito bem tocadinho, assim. Recomendo demais todos esses boiler rooms. Bom, eu fiz uma listinha aqui, vou falar rapidinho. Como eu baforava muito boiler room antes, hoje em dia eu confesso que eu não vejo mais muito, tá? Assim, Confesso, não sei, mas ó. Hypou demais, né? Muita gente conhecendo. Não, amigo, acho que é muito conteúdo, sabe assim? Tipo, sai muita coisa, então eu fico meio. Antes era um por semana, agora a gente tem às vezes tipo, dava pra 6. Exato, dava pra acompanhar, eu tinha mais interesse também, tipo, descobrir quem são as pessoas, enfim. Vamos lá, Jamie XX em Londres, 2014, que é uma festa da Young Turks. Ai, eu amo esse! Eu amo esse, amo. Ai, e pensar que eu estava lá e não estava lá ao mesmo tempo. Tá, eu amo um também que é do Roosevelt, aquele Fofitos, que eu amo muito. É um DJ set dele em Berlim, eu acho que é de 2013, talvez. Eu amo um do Jacques Green. Eu amava muito o Jacques Green. Acho que é de 2012. Tem um que é bizarro, mas é muito bom. Que é do Ryan Hemsworth com o ASAP DJs. Eles estão vestidos de roupão num quarto de hotel. E é só, tipo, rap, assim. Tipo, muito bom, muito bom. Meio num lugar de tosqueira divertida. É bem bom.
O Gaslamp Killer, mais pela técnica, assim, porque esse é um em Berlim também, mas é muita maluquice, tipo, ele mistura várias coisas, assim. Mas enfim, é interessante. E um que eu amo muito, 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 sempre via, é a Selvagem, tocando no Deck Mantle de 2017. Nossa, é muito bom. Tudo. Eles tocam antes da Peggy Gou, que é maravilhoso, é muito iconic. Tipo, eles cumprimentando assim, sabe? No final, porque a dela vai entrar. E, sei lá, esse E é ela muito não era bom. nem perto do hype que é hoje. Nossa, não. Não. Ela só tinha, tipo, It Makes You Forget e, assim, só. Tava começando a lançar as coisinhas dela. Ai, saudades da diva. Ela nessa tinha época. um CD só. Ela tinha, não era CD? Acho que era Não, a EP discoteca ela ainda. com um CD só. Ah, ela era com tão um CD, ela só pobrinha. tinha o case dela. Não, aquela ali nunca foi pobrinha, não. Mas enfim, é muito bom. O da Peg é bom também, nesse Deck Mantle. Bem bom, de 2017. Bom, eu vou com qualquer um do Keitranada, porque todos são ótimos. E um que o Renan me fez decorar, porque ele vê tanto, da Paulette Linda Selva, que é maravilhoso. Assim. É o meu do ano, assim, eu tô hiper focado nesse. Eu sei todos os detalhes, eu sei quando os meus amigos aparecem no fundo, eu sei todas as coisas que acontecem Tem alguém nesse. parecido com o Renan no fundo. Eu sei a minutagem que a Paulette vai abrir o leque dela da Kevin, eu sei todas as coisas já. Por que você nunca foi em nenhum, Renan? Porque você sempre é naqueles festivais, é a maioria desses que são coisa, tipo, nesses festivais muito caros, tipo Digital, eu não vou nesses festivais. Que tem para tipo, R$300 de ingresso. Sorry, gente, eu não vou. E aí, alguns outros não aconteceu mesmo, mas esse é assim. Enfim, já que o Nick citou a Paulette, que é o meu preferido do ano, eu vou citar aqui algumas coisas que eu descobri por causa do Boiler Room, e daí foi tipo, muito legal, porque depois eu pude ver elas no Brasil, que é o caso da Lady Shaka. Todos os Boiler Rooms dela são, tipo, absurdos. E o do Karim Olen-Ashi, que eu citei anteriormente. Ele abriu o show da Beyoncé, da Turnê Renaissance, recentemente. Eu pude ver ele, tipo, tocando no Zig. Encontrei ele curtindo, nadando. Aí ele ficou postando stories no Brasil, ouvindo Bochecha. E é tipo assim, eu descobri ele por causa do Boiler Room também. O Boiler Room dele é esse que eu falei que é absurdo. Recomendo o do Mirandes, que também teve uma época que eu hiperfoquei. E é super legal, porque é nessa pegada de funk. Eu queria que eles chamassem o Mirandes de novo para ele fazer um de house também, para mostrar as facetas dele. Mas esse de funk é, tipo, muito legal, porque é da Baticu. E recomendo os novíssimos, fresquíssimos da Arca e do Babatar. Ai, da Arca é muito bom. Saiu na semana passada, né? Isso, que são os dois gravados em Caracas. Ó, vou ver. Eu tentei ver, É o começo bem é bom, uma eu vejo. barulheira da porra. É uma barulha. Mas é o que ela usa na abertura do set dela mesmo. Bateção No de Primavera prato. também foi a mesma abertura. É o famoso set Destrói Noia, tanto dela quanto do Babatar, eu não sei como se fala. B-A-B-A. Mas é bateção de prato. É muito barulho, é tudo, é noise, é carro, confusão. Motor, destruição, é motor de coisa estralando. Mas ela cerca, ela vai cai. amenizando. É importante falar que foi gravado na Venezuela também, então é uma celebração ao povo venezuelano ali. É bem legal, muito legal a ela galera tá super entrando, assim, tipo, entusiasmada. a galera super emocionada Sim. dela tá lá. E as dancinhas do começo dela é ótimo. Ele começa mega caótico, mas depois ele vai pra umas coisas, tipo, toca umas cúmbia, toca umas coisas um pouco mais tranquilas, tecnicamente. Tranquilo no nível Arca, né, gente? É, gente, é bem Arca. Mas aí, se você já passou pelo da Arca, vá pro do Babatar, que não sei como pronuncia, que também é um DJ latino, super interessante. O Boiler Room dele, do Primavera Sound, também é, tipo, completamente absurdo. Ele tocou no Brasil, eu não vi, estou triste. Mas vejam esse, que também é muito bom. Esse Boiler Room todo, Caracas, é, tipo, absurdo. E você que está ouvindo esse programa, qual que é o seu Boiler Room favorito? Você gosta do formato? Vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, ou aqui no Spotify, e conta pra gente qual é a sua relação com essa série que já tem mais de uma década aí e continua sendo uma importante vitrine para a música eletrônica global. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Segundo bloco do programa. O que é esse bloco, Renan Guerra? Nesse bloco, a gente traz as dicas mais quentes da web. E o que você traz, Nick Silva? Você que ficou por casa, deu tempo pra ouvir mais coisas que a gente? O pior é que não exatamente, porque, sei lá, a Charlotte Wilson lançou um singlezão, a Hannah Vu lançou um singlezão também, mas as duas lançaram disco.
E eu não consegui ouvir esses discos. Então, algumas das minhas dicas eram essas duas, mas não rolou. Mas uma dica que eu tenho é o Porige, que eu tinha falado na semana passada, que tinha feito live e tudo mais. O disco deles, o Tiffin, é muito bom. Me lembra muito, sei lá, vários momentos do XX, dessa coisa bem eletrônica. Não sei se exatamente art pop, mas enfim. É muito bom, assim, tipo... De verdade, eu gostei bastante. O produtor é o David Range, que já trabalhou com o XX e com Frank Ocean. Então, assim, vale bastante a pena. E minha segunda dica aqui é o Kamasi Washington. Que puta que pariu, que descasso. Fearless Movement. Esse é um disco pequeno dele, né? Que só tem, sei lá, como 1h30. É até estranho, né? Músicas curtas, eu achei bem confuso, assim. Fiquei, ué... curtas naquela, né? Assim, a maioria tem. Mas pros padrões dele, de um disco que durava 3 horas, Sim. eu achei super curto. Nossa, assim, eu ainda tô absorvendo. Eu ouvi, sei lá, 1,5 vez, tal qual a Isa em programas passados. Então eu não consegui ainda absorver tudo, mas é um descaralho, assim. Tem muita participação foda, tem muita gente boa envolvida. Acho que muito mais que nos outros, inclusive. Essa primeira metade do disco, assim, até, sei lá, até a música 7, 8, é só gente foda, assim. E, puta, bom demais esse disco. E você, Renan Guerra, conseguiu ouvir alguma coisa? Hoje eu ouvi algumas coisas. Na semana passada eu tinha ouvido só alguns singles, né? Mas porque a gente tava muito focado na experiência Madonna. Quem retornou com um single muito bonito foi a Bebé, com Assomme. A Bebé já é aqui de casa, a gente sempre fala dela, a gente gosta muito do trabalho dela. E é muito interessante que desde o primeiro disco, do disco de estreia, ela fez uma carreira em que ela estava trocando com muitos artistas, ela participou de muitos shows, ela estava vivendo toda essa experiência de poder produzir música, acho que no mundo real, depois de todo esse tempo de pandemia. E é interessante que agora a gente começa a ver os frutos desse trabalho e dessa caminhada que ela vinha construindo. E esse single foi lançado pelo selo Koala Records. Achei muito interessante, estou bem curioso pelas coisas que ela vai apresentar daqui pra frente, porque a gente viu que ela já vinha fazendo algumas conexões com a música eletrônica, algumas trocas muito interessantes. Ela tinha feito trabalhos com outros artistas que são muito legais, então estou curioso pela Bebé, mas esse primeiro single já é um bom começo. Eu acho interessante o quanto ela tá muito relacionada ao R&B ali, ao soul e essas coisas de musicalidade de universo negro, mas eu sinto que ela vai pra muito além de uma coisa específica, assim, ela costura vários elementos, tem um pouco de experimentação, mas que dialoga com o pop na mesma medida, assim, ó. Eu acho que ela tá sempre dando um passo além do que essas outras meninas voltadas ao R&B e ao soul estão produzindo aqui no Brasil. Eu acho fantástico o trabalho dela. Sim. Quem também lançou single foi a Luna, que era do antigo Aluna George. Ela lançou Hide or Die. Bem popzinho, farofa, assim, eletrônico, bem gostosinho. Ela não colocou informações se isso é tipo só um single, se ela tá trabalhando num novo disco, nada disso. Mas achei bem gostoso já esse single Ride or Die da Luna. Quem também lançou single novo foi o Zopelar, que a gente já vem falando aqui há algumas semanas. Ele lançou Safe in the Dark, que vai estar no disco Ritmo Freak, que sai no dia 24 de maio. Os 3 singles que ele lançou até agora muito bons. Música eletrônica brasileira da boa, então escute. De discos, eu ouvi hoje, então ouvi poucas vezes, não deu pra ter, tipo, 1000 opiniões, mas coisas muito bonitas que me chamaram a atenção. O novo disco do Tigana Santana, Caçada Noturna, tem participação da Fabiana Cosa, são umas canções, assim, muito bonitas. O Tigana é um dos nossos grandes compositores e a voz dele é sempre absurda, então vale a pena conferir Caçada Noturna. Quem também lançou seu novo disco, que eu só ouvi hoje ainda, sem poder me aprofundar com toda a calma que o disco merece, é a Luísa Brina com Prece. É um disco que tem várias participações, tem participação da Silvana Estrada, da Yara Renault, do Maurício Tizumba, mas é um disco muito bonito que a Luísa mergulhou assim, num processo de produção super interessante para esse disco. Eu acho que é um dos trabalhos mais maduros dela, assim. Então, pretendo ouvir mais vezes para me aprofundar como esse disco merece, mas na primeira audição bateu muito bem por aqui. E por último, acho que é um disco que o Kleber vai querer falar junto comigo, que é o novo disco da Jessica Pratt, Here in the Pitch.
é completamente Espetáculo. absurdo, mais uma vez. Absurdo. Eu acho que ela também é esse caso de o disco mais maduro e mais complexo da carreira. Eu acho muito interessante esse caminho que ela tem feito, de que a cada disco ela tá evoluindo. A Jessica Pratt tem essa conexão de trazer essa coisa meio dessas cantoras antigas, meio obscuras, só que ela faz isso de uma maneira ainda muito moderna, muito fresca, sem ser só tipo uma cópia daquilo que foi feito. Então acho que ela se conecta com aquele universo meio Nico, meio freak folk, todas essas coisas meio estranhas, e faz isso de uma maneira muito bonita, muito classuda, assim. Então estou muito encantado com esse disco. E você, Kleber? O que achou desse disco? Amigo, eu tô só ouvindo ele desde que ele saiu na semana passada, assim, e eu tava intercalando entre Madonna e esse. Eu gosto muito da Jessica Pratt, assim, acompanho desde a década passada. Eu acho que é bem isso que você falou, ela faz esse olhar muito interessante pros anos 60, de um jeito muito único. Eu gosto muito como ela respeita o silêncio dentro dos discos, assim, ela tem esses momentos de respiro, a música vai se construindo aos poucos, tem ruídos, as camadas, as coisas são meio submersas ali, e eu tava refletindo como esse é o quarto disco desse ano que eu me encanto muito e que evoca muito a década de 60. O primeiro foi da Adrienne Lenker, que ela lançou há alguns meses. Depois veio o Vampire Weekend com o disco novo, que também aponta para a década de 60. Aí veio a Cindy Lee com mais um disco que evoca a década de 60. E agora vem a Jessica Pratt com esse outro trabalho que para mim é excepcional. É de uma riqueza de detalhes, mas numa obra que ao mesmo tempo é muito diminuta, é muito cuidadosa. Você tem que ouvir prestando atenção aos detalhes. Letras lindíssimas. Ela falou que ela se inspirou muito no espírito decadente dos Estados Unidos e pela queda do movimento hippie. Então esse disco tem um quê de melancolia, assim, em cada uma das canções que ela vai trabalhando ali. A voz dela é meio esquisita, mas de um jeito que eu acho muito hipnótico. Lembra às vezes a Diona Nilsson em algumas das canções, assim. Então vale demais a pena ouvir esse, que já tá pro meu top 10 fácil aí. Boa, e o que mais que você ouviu? Seguindo aqui nos discos, eu gostei do Radical Optimism da Dua Lipa. Eu entendi por que não bateu. Eu acho que ela... eu acho que é um disco que não vai dialogar com todo mundo. Eu acho que ele não tem o mesmo acabamento pop lá dos anos 80 que tinha o Future Nostalgia. Eu embarquei nos singles, eu gostei da produção do Kevin Parker, mas eu sei que tem muita música ali no meio que não funciona, não tem a mesma pegada, mas eu não acho que ele é um disco ruim, de forma alguma. Eu acho que ele é um disco bem mediano ali, um mediano positivo, assim, pegando ainda mais em comparação com outros artistas pop. A questão é que o Future Nostalgia, ele já é um disco que nasceu clássico, assim, ele é desde o primeiro momento, ele é muito mais complexo, muito mais encorpado ali, tem mais hits do que, aqui eu acho que os 3 singles se sustentam. Eu gosto muito da faixa de abertura, mas eu acho que ele acaba virando meio paisagem em alguns momentos ali. Então, o que você achou? Você que é fã da Dua Lipa? Eu ouvi só uma vez e meio que não me deu vontade de ouvir mais, assim. Eu tava hoje no rolê de tentar botar o máximo de coisa em dia, assim, né? Mas quando eu ouço um disco que eu gosto muito, eu paro e fico ouvindo só ele. E não foi um rolê que me deu com esse disco, assim. Eu não tinha gostado do último single que ela lançou, Illusion. E aí no disco meio que parece que faz sentido, mas porque acho que o resto puxa pra baixo, sabe? O resto das músicas, aí tipo, essa sobressai. Os singles assim. São os highlights. Então. Os singles são o ponto forte. E são ótimos singles, assim, consigo... tipo, de fato. Mas eu não sei, não bateu a vontade de ouvir mais, assim, tipo... Eu acho que a grande decepção pra mim foi que ela adiou que ela tava se inspirando muito na cena inglesa dos anos 90 pra fazer esse disco. Ela falou que ela tava ouvindo muito Primal Scream, ela falou que ela tava ouvindo muito Massive Attack. Sim. E eu não senti nada disso, assim. Eu acho que ele é um disco pop de produção do Kevin Parker, assim. Eu senti muito mais esse olhar para uns tampalismos ali com flertes de música pop do que necessariamente esse olhar para aquilo que ela mesma estava confessando que eram as referências dela. Mas, assim, não me desagradou. Achei gostosinho, mas assim... que nota 6, né? Tipo, legal. 6. Talvez um 7, com um coraçãozinho assim. Talvez. Mas seguindo aqui nos discos, Câmara Obscura voltou após 11 anos com Look to the East, Look to the West. É o primeiro disco deles desde a morte da antiga tecladista, agora tem uma nova integrante. É um disco lindo, assim. O Câmara Obscura é uma banda que tem mais de quase 30 anos de carreira.
segue muito bem, eles têm poucos trabalhos de estúdio, mas cada disco que eles lançam é de um refinamento melódico absurdo, com umas letras super provocativas, politizadas, e esse disco, mais uma vez, não decepciona. Uma cantora que me chamou muita atenção, eu acho que a Isa e o Nick podem gostar, e o Renan também, chama Rachel Chinouriri. Ela é uma cantora e compositora britânica, ela já vinha de uma série de singles e mini-álbuns, e ela lançou o primeiro álbum de estúdio da carreira dela, que se chama What a Devastating Turn of Events. Ele é um disco que ela declaradamente se diz inspirada por Noisettes e Libertines, mas quem gosta de Nilo Feriania e Arlo Parks, taca o play porque eu tenho certeza que vai gostar. Interessante. É mais uma dessas cantoras britânicas pretas que estão fazendo indie rock, assim. Então eu acho isso muito interessante, gosto demais. E ela traz um fundo de soul, de R&B que meio que engrandece tudo isso. Sunny Day Real Estate, que é uma banda que eu sou completamente apaixonado, é uma das poucas coisas emo que eu ouvi assim na adolescência. Eles lançaram em 94 um dos discos mais importantes da década de 90, que é o Diary, e agora, para celebrar esses 30 anos do disco, eles fizeram uma versão de estúdio no London Bridge Studio, em Seattle, e é o disco tocado na íntegra, e eles continuam muito bons e muito intensos. A voz do vocalista assim é surreal de boa, eles tocam tudo certinho, e de quebra tem uma música inédita. Indo para os singles aqui, Ravine Lené anunciou um novo trabalho de estúdio, se chama Bird's Eye, sai no dia 9/8 pelo selo Atlantic, e ela lançou 2 músicas. Love Me Not, que é uma música mais voltada ali para um soul, com uma pitada de pop rock, e Love is Blind, que é mais voltada para R&B. Eu gosto muito do disco de 2022 dela, que é o disco de estreia, que tem produção do Kate Ranado e um monte de gente foda. Para esse disco, ela contou com a produção do DJ Dahi, que já trabalhou com Kendrick Lamar, Vampire Weekend e Madonna, e a capa do disco é lindíssima, dela lavando o cabelo no tanque, assim. Eu achei muito Brazilian aesthetic, assim, poderia ser muito brasileira. Pyra é uma dupla mineira formada por Clara Borges e o André Pádua. Eles vão lançar em junho pela Balaclava Records o EP 1, que é o primeiro EP da carreira deles. Eles fazem um misto de rock alternativo, drum and bass, emo, indie, eletrônica. É muito bom. As referências deles são Cap'n Jazz, Groper e Square Pusher. E eles lançaram essa primeira música com o primeiro clipe pela Balaclava, que se chama Como um Rio. E eu acho que sintetiza muito o que vem aí nesse EP. Eu já ouvi esse EP, eu tô com ele também, já é bom pra caralho, há meses. Que pariu. É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu tô ansioso para que outras pessoas conheçam o trabalho do Pyra, porque assim, eu tenho certeza que vão gostar. Seguindo nos nacionais, Chico Bernardes anunciou o segundo álbum dele em carreira solo, se chama Outros Fios, e ele lançou o primeiro single, que se chama Assim. É uma parceria com o Christopher Bear, que é integrante do Grizzly Bear, e eu acho muito interessante como o Tim Bernardes foi pro lado mais Fleet Foxes e ele foi pro lado mais Grizzly Bear, um pouco mais experimental, mais tortinho ali. Então os dois irmãos apaixonados pelo folk dos anos 2000, eu acho que casa muito bem com o tipo de som do Chico Bernardes. Charlie Bliss, que é uma banda que eu já falei várias vezes aqui, gosto demais, que é o Strokes com voz de Britney Spears. Eles anunciaram um novo álbum de estúdio que se chama Forever. Ele sai no dia 16/8 pelo selo Lucky Number. E eles lançaram o primeiro single, que é o 19. É uma faixa um pouco mais lenta em relação a outras canções da banda, mas ainda assim muito poderosa. E para fechar nos singles, o John Hopkins, que é um dos meus produtores de música eletrônica favoritos. Para mim, o melhor é o filho bastardo do Brian Eno, até porque ele já colaborou várias vezes com o Brian Eno, e ele vai lançar no dia 30/8 pela Domino o álbum Ritual, que é um disco de ambiente techno, e ele lançou o primeiro single, que é Ritual Evocation. É mais contemplativo, o disco anterior foi um disco de meditação, mas nesse ele tá preservando um pouco desses elementos meditativos, mas com um pouco mais de batida e um pouco mais de impulso. É isso, foi o que deu pra ouvir. Ainda saiu muita coisa na última sexta-feira. Quem é apoiador do podcast recebe o meu pacotão lá de lançamentos da semana. E você que está ouvindo, quer pegar todas essas diquinhas que a gente deu, é só abrir o seu aplicativo do Spotify ou qualquer outro player, que eu deixo sempre escritinho os nomes do artista e o link para onde você pode ouvir. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais. E o que você traz?
Bom, a minha dica é o novo filme do diretor romeno Radu Jude, chamado Não Espere Muito do Fim do Mundo, que chegou essa semana na MUBI Brasil. É o mesmo diretor de Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental de 2021, que eu já lembro que recomendei você por tinha aqui. comentado. É super divertido e maluco, meio absurdo esse filme anterior. E o cinema do Radu Jude tem muito essa coisa de ser meio absurdo, mas de captar um pouco desse nosso universo de telas, conexões e todas essas coisas da vida moderna. Esse novo filme dele, que foi premiado no Festival de Locarno do ano passado, acompanha uma personagem que está trabalhando num set de filmagem. Mas ao mesmo tempo ela tem um alter ego na internet, em que ela usa um filtro desses de Snapchat, TikTok, que deixa ela com cara de homem. E aí é um personagem meio misógino e maluco e tal. E aí o filme tem algumas cenas que se repetem e se retornam, tem uma construção narrativa meio única. É meio difícil de explicar, mas é muito interessante. O filme foi incluído no top 10 do ano passado do John Waters para Vulture. É um dos filmes preferidos dele, então acho que vale bastante a pena conferir. E para quem ficou interessado, a MUBI enfim me notou, e aí agora vocês têm acesso a um linkzinho que é mubi.com/en/Renan Guerra, e você tem acesso a 30 dias de desconto na MUBI, pra você poder assistir esse e vários outros filmes que eu sempre indico aqui, já que vocês sabem que eu sou MUBI Girl. É isto. Amigo Kleber, sua vez. Ai, gente, a única coisa que eu tô assistindo é X-Men 97. Tá muito bom. Surreal de bom. O episódio da semana passada, eu gritei, assim, uns 3 momentos. Tive que fechar a porta e trancar a janela, porque eu tava muito entusiasmado. Eu tô de bater palma, de levantar, de falar, é isso! Inverte esse polo magnético. Tá surreal de bom, o texto tá muito bom. Cada cena que aparece o Noturno, eu grito e eu choro, porque o roteiro é excelente. Eu acho que é, de longe, a melhor adaptação visual de X-Men de todos os tempos. Eu tô achando, assim, surreal. Mas a minha dica não é essa, tá? A minha dica é X-Men Evolution, porque não está na Disney+. X-Men Evolution é uma criação que, se eu não me engano, foi exibida pelo Cartoon Network nos anos 2000 e exibida pelo SBT aqui no Brasil. E aí, assim, tem inteiro no Max, na antiga HBO Max, ela está inteira no Max. São 4 temporadas, cada temporada tem 13 episódios. Eu jurava que o SBT tinha dado um miguelzão e tipo, exibido só uma temporada, mas eu percebi que eu assisti a série inteira pelo SBT e, tipo, ela é muito boa. Eu acho que ela tem uma visão um pouco mais teen do universo dos X-Men, mas ainda assim é uma série super gostosinha de assistir, não tem estresse, é muito boa, é divertida, leve, e é aquele tipo de... Eu gosto muito de... a série do café da manhã e do almoço, sabe? Que eu fico fazendo as coisas e ouvindo, tem dublado, que pra mim é essencial pra esse tipo de animação. Então, bota pra tocar aí, você que já tá no hype do X-Men 97, vai pro X-Men Evolution, que tem algumas coisas bem interessantes ali. Nossa, X-Men 97, faltam 2 episódios, eu tô ansioso demais. Você acha que eles vão recontratar o antigo roteirista? Puta, espero que sim, porque ele mandou muito bem, né? Acho que foi, de fato, a melhor forma de contar uma história dos X-Men até agora, assim, seja em filme ou não. Eu gosto muito dos 2 primeiros da série feitos pela Fox nos anos 2000, sabe? Pra mim é o início desse universo de super-heróis. Sim, é que os efeitos na época eram bem datados, né? Eram bem... Mas é que a história é boa, sim, sabe? As histórias são boas, os personagens são carismáticos, tanto que tá aí o Hugh Jackman. Sim, voltando pro próximo. E você, Nick Silva, o que você traz? Tenho mais uma dica nerd também, que essa semana tivemos o 4 de maio, né? O May the 4th Be With You, que é o dia de Star Wars. E foi lançado o Star Wars Tales of the Empire. São 6 episódios rapidinhos, acho que tem 15 minutos cada. E contam historinhas separadas em animação também, sobre personagens que estão envolvidos de alguma forma ou de outra com o Império. E aí dão mais algumas, não sei se dicas, enfim, expandem o universo de Star Wars, assim. Há alguns anos lançaram o Tales of the Jedi, que contava a história da Ahsoka e acho que do Conde Dooku. E foi muito legal, assim, tipo... É o nome, gente, desculpa. Ia olhar. Conde Dooku em português, Dooku e Capitão né? Panaca.
Princesa Amidala, só nomes maravilhosos. Mas enfim, acho que é isso, assim, expande um pouco do que a gente entende de Star Wars e... Enfim, é bem legal, assim, é uma animação muito bem feita. Cada animação é um padrão único ou é diversificado, igual aquele Jedi Stories? Não, são todas no mesmo padrão, assim, o mesmo tipo de animação. Vou assistir. E pra não perder o rolê que eu tô dando toda semana, saíram mais videozinhos legais de lives. Saiu Real Estate na KXP, muito divertido, muito legal, com coisas do disco novo. E além disso, saiu a Willow no Tiny Desk, que é, assim, uma coisa absurda. Aquela menina cantando ao vivo é, assim, incrível mesmo. Ela lançou disco, né? Então, eu não consegui ouvir, assim. Tipo, tá tudo na listinha pra ouvir, mas não deu tempo. Mas o que essa menina canta, puta que pariu, assim. E parece fácil, sabe? Tipo, eu adoro quem canta e parece que não tá fazendo esforço. É um negócio meio absurdo, assim. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast 298, Músicos Brasileiros se Aventurando no Cinema. Comentário do Tchecão, ele falou: a pergunta que não quer calar, o @KleberFac está fazendo uma lista com todas as mulheres já citadas pela música para não correr o risco de repetir alguma na abertura? Sim, estou fazendo e vou compartilhar no final do ano toda a listinha com os nossos ouvintes. O @Olho Ouvido comentou: vocês esqueceram de mencionar a melhor coisa do filme Xuxa Requebra. É o que maravilha como vilã traficante de drogas com uma gangue sadomaso. Eu realmente esqueci disso, uma falha minha. E comentário do Raí Santorini, ele falou: Supla pode pisar em mim, meus gostos exóticos pra macho teve influência com essa cena desde criança, certeza, olha só. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu trabalho em musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E para terminar, eu vou deixar uma última dica para quem quiser acompanhar e conferir, fazer doações para o Rio Grande do Sul, que está passando por um estado de calamidade, deve seguir o @RS_MST. Tentem não doar o dinheiro de vocês para o governo estadual, invistam em entidades que vocês acreditam e confiam, e por isso a minha dica é que vocês apoiem o MST do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho muito fundamental no estado. Então vocês podem acompanhar lá pelo Instagram deles, tem o QR Code, o Pix, todas essas coisas para vocês fazerem doações. É isso. Eu doei e eu vi que eles estão fazendo comidinhas para todo mundo, todo dia. Sim. É uma puta ação foda, assim, eu fiquei bem... O MTST sempre ajuda em momentos de calamidade e lá no Rio Grande do Sul não tá sendo diferente. Então, concordo, apoio muito você, amigo. Não esqueçam de seguir nossa amiga Isadora no @AlmeidaDora. E eu sou o @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos queridos apoiadores, gente querida que está lá sempre ativa no nosso grupo fechado para os apoiadores e que tem acesso aos programas com antecedência e que participa aqui das gravações ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.